falei pra minha filha, poxa, eu tô com uma sensação tão ruim de deixar ele. E nós escutemos assim umas pancadas forte, 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 que o meu coração gelou. Pega tuas coisas e sai daqui, agora. E naquele momento, o Senhor me acordou, me deu a direção e me deu o livramento. Para quem não me conhece, o meu nome é Elizabeth, moro aqui no Texas, nos Estados Unidos, especificamente aqui em Houston. Sou mãe de 4 adolescentes e faço vídeo aqui nesse canal de diversas coisas sobre Estados Unidos, sobre a minha vida, sobre a rotina. Mas o principal, o mais importante na minha vida é ouvir a voz de Deus, é fazer a vontade dele e o que me traz alegria. O que me traz amor é testemunhar e falar dos livramentos, falar do amor de Deus. Então agora, sem demora, eu vou conversar com vocês nesse final de semana. Um Deus vivo, que Ele está vivo, que Ele ainda fala em 2026. Ele falou comigo em um quarto de um hotel. Então, tudo começou o seguinte, na sexta-feira, agora na sexta-feira, eu acredito que foi dia 30, eu estava reservada para mim ir para outra cidade, trabalhar num campeonato de jiu-jitsu com a minha filha. Então, já tinha combinado isso já há algumas semanas. E daí o que aconteceu? Eu trabalhei na parte da manhã, cheguei em casa e eu passei a semana toda assim, com alguma coisa dentro de mim, parecia um butterfly, uma borboleta assim, porque eu não estava afim de ir, não queria muito ir. E eu pensei comigo, poxa, deve ser por causa de um trabalho novo, né, que eu estou nervosa. Mas mesmo assim eu pensei comigo, eu tenho que me desafiar, eu tenho que ir, né? Só que na hora de eu sair, eu e a minha filha estávamos sozinha, 4 horas de viagem para chegar nessa nova cidade, que é Dallas. E era 2 horas da tarde, eu não estava pronta para ir. Meu esposo não estava em casa e eu falei para minha filha, poxa, eu tô com uma sensação tão ruim de deixar ele. Foi um dia assim que eu sempre saio muito com ela pra gente viajar, eu nunca tive essa sensação, esse problema. Mas era tipo assim, uma sensação de perca, um medo. Mas daí eu falei pra ela, deixa eu ligar pra ele. Daí ele falou, estou quase chegando em casa. Daí eu esperei ele chegar, me despedi e saí no carro. E no carro eu comentei de novo pra minha filha, nossa, eu estou assim tão triste hoje de deixar teu pai, gostaria que ele fosse com nós. Mas seguimos em frente, saímos daqui mais ou menos umas 2 horas da tarde, chegamos lá em Dallas, nesse hotel, 6:30 da noite, né, 6:30 da tarde. Como aqui ainda é verão, estava claro. Nós chegamos nesse hotel. Quando eu cheguei assim no ambiente ao redor dessa cidade, né? Eu já fui várias vezes para Dallas, nunca tinha ficado nesse hotel. Era um hotel conhecido, com o nome La Quintana, bem conhecido. Quando eu cheguei ali naquele arredor ali, estava cheio de moradores de ruas, pessoas usuários de drogas, que estava todo cercado ali. Estava assim, usando entorpecente, né? Usando aquilo que não deveria, bebendo. E várias pessoas ali, assim, do modo, assim, muito assustador, que parecia até filme de terror. Mas, mesmo assim, nós estacionamos o carro, que era um estacionamento aberto, né? Na frente de um posto que estava abandonado. Eu estacionei o carro e entramos. Após entramos, deu entrada ali, eu entrei, tinha um homem que ele, pelo jeito, pela nacionalidade dele, ele era da Índia, pelo sotaque dele, né? Que aqui tem muitos imigrantes, né? Eu entrei, pagamos tipo $200 para elas 2 noites, que nós já tinha reservado antes, né? E nós entramos, ele deu o segundo piso para nós. Mas antes de nós, quando nós pegamos a chave, nós estava indo pro elevador, tinha uma piscininha assim fora, né? E nós escutemos assim umas pancadas forte, 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 que o meu coração gelou. Daí eu pensei comigo, Sara, o que será? Daí a Sara olhou e falou assim, deve ser criança da piscina. Falei pra ela, corre no elevador, não vamos abrir não, né? Porque é perigoso a gente abrir, né? E fomos. Daí veio um homem, eu vi que o homem foi lá abrir. E naquilo, quando a gente estava subindo o elevador, nós notamos que a porta, que o hotel tem várias portas saída de emergência, uma das portas estava aberta. Mas tudo bem, a gente nem percebeu sobre aquilo, né? Seguimos no segundo piso. O segundo piso era assim um corredor bem longo, que o nosso quarto era 205. E a gente era o último quarto do lado esquerdo, lá na parede, o último quarto. Quando nós chegamos lá no quarto, a gente olhou pelo o apartamento da frente, a gente viu que a porta estava estourada. O trinco da porta estava quebrado, a porta estava quebrada. Então, claro que vendo aquilo, eu já estava meio assim com o ambiente. Deus já estava falando comigo, mas só que eu não fui sensível ao ponto de estar ouvindo a voz de Deus ainda, que eu achei que era coisa da minha cabeça, coisa da minha emoção. E entramos naquele quarto. Quase 7 horas nesse momento já. E eu vi que todos os hotéis têm o trinco
E em cima tem uma outra tranca, né, que a gente fecha. A minha tranquinha de cima estava quebrada. Então, certo, eu só tinha que trancar ali. Eu falei para minha filha, olha, questão de segurança, vamos puxar uma mesinha até aqui na porta. Se por acaso alguém tentar abrir, faz barulho alguma coisa, né? Daí a gente puxou aquela mesinha e eu falei para ela, a gente já não sai mais hoje, vamos ficar aqui no nosso cantinho. Tudo bem. Nós ficamos por ali. Quando foi mais ou menos 8h40, nós estava olhando televisão, essas coisas, me deu um sono, eu falei para ela, eu vou dormir. 9 horas eu vou acordar porque eu vou entrar em uma oração. Daí então, quando foi 8h40, eu já estava assim, tipo assim, num sono super profundo, que eu fui deitar, deitei na cama e apaguei. Minha filha ficou acordada. Eu dormi de 8h40, foi 10h30. Eu estava dormindo assim profundamente, que eu a lembro como se fosse agora, visivelmente. Eu acordei assim, sabe quando você dá um pulo? Um susto assim, eu acordei assim de um pulo, eu acordei assim, abri os olhos e eu escutei uma gritaria, era assim, muito grito, aparentemente era de mulher, muito grito e batia assim nas portas naquele corredor, batia muito naquilo dali. Eu deitada assim, abri meus olhos e me veio assim, visivelmente, me passou, eu vi uma visão de que um vulto preto agarrava uma pessoa que aparentemente era uma mulher de cabelo enrolado, que eu não vi o rosto, que o cabelo estava na frente, e puxava para dentro de um quarto. Aquilo dali eu acordei de uma vez, a primeira coisa que nós cristãos falamos, sangue de Jesus tem poder. Aí de um pulo, daí eu fui perto da porta, vi que a mesinha estava ali, minha filha estava dormindo. Eu abri assim a janela, olhei para fora, que é a janela de vidro, daí eu vi que lá na frente tinha uma caminhonete marrom, uma caminhonete grande, e tinha um homem assim, encostado assim na porta, fumando um cigarro. Aquilo dali, eu falei, Jesus, tenha misericórdia, Senhor. O Senhor falou comigo, assim, muito assim, claro, né? Muito claro, falou para mim, pega tuas coisas e sai daqui. Agora. Então, depois ali, levantamos muito devagarinho, arrumamos as nossas bolsas, né, que nós não tinha muita coisa, só foi 2 bolsas, que era 2 dias. Daí eu falei pra ela, ó, a gente vai tirar a mesa, eu vou olhar o corredor, se tiver limpo, você vai na frente e em caminho ao elevador. E eu vou atrás, pra gente não sair as duas ao mesmo tempo, ok? E se qualquer coisa acontecer, não importa se alguma coisa acontecer, não olha para trás, apenas corra para sair daqui de dentro. Então assim foi. Naquele corredor longo, escuro, ela saiu e eu saí meio atrás, muito rápido, né? Com estilo assim, quase meio correndo, mas para não fazer barulho, para não chamar atenção. Chegamos no elevador, descemos lá embaixo. Tinha o homem da recepção, que era um senhor, e lá já tinha 3 homens lá embaixo, que os homens estavam assim em pé. E quando nós descemos, eu olhei aquelas portas de saída dos lados, né? Assim, lá dos corredor, aquelas portas que seria aparentemente emergência, que deveria estar fechado, tava todas abertas. Eu falo assim, até me dá um tremor. Daí eu entreguei a chave pro homem e falei, a gente tá indo embora. We are leaving, falei pra ele. Não dei explicação. Daí nós falei pra Sara, vamos sair pra fora? Eu vou abrir o carro daqui de dentro. Você corre e entra no carro. Qualquer coisa você fecha o carro. Tava cheio de homens, mulheres lá fora. Assim, do extremamente assim, daquela assim, parece uma Crocolândia, parece assim, de muitos vícios, né? A gente entrou naquele carro e ali entrei naquele carro glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque foi o Senhor que me acordou, foi o Senhor que falou, me deu uma ordem para me sair dali. O Senhor já tinha falando comigo aquela semana quando falava com o meu coração que não era para mim ir. O Senhor dando livramento naquele momento, mesmo sem eu merecer. Mas a misericórdia, a graça do Senhor foi muito grande. E nós saímos dali daquele estacionamento. Saí assim meio tremendo, falando, sangue de Jesus, que o Senhor leve esse carro tirando daqui. Passamos no meio daquele monte de gente na rua. Peguemos, isso já era 11 horas da noite. Nós tínhamos mais 4 horas para dirigir. O Senhor veio nos dirigindo, nos guiando de volta para casa. Foi numa noite que eu não tive sequer uma gota, um pinguinho de sono. Parecia que eu tinha dormido a noite toda, porque o Senhor me sustentou naquele momento, tirando todo o cansaço, me renovando as minhas forças. E nós viemos dirigindo nessas 4 horas, paremos uma vez num posto, viemos glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu falei para minha filha que mesmo
quando muitas vezes nós não entendemos por quê, isso não é importante para nós. Nós temos que obedecer. E eu venho numa campanha de todo dia às 9 horas que eu ando orando, pedindo por livramento, pedindo para que Deus fale comigo ou para que eu possa ouvir a voz dele. E naquele momento o Senhor me acordou, me deu a direção e me deu o livramento. E depois eu falei com ela no caminho. Se eu não tivesse feito o que Deus mandasse, poderia ser aquela visão, poderia estar sendo nós naquela noite. Poderia aquele terror estar acontecendo conosco. Mas só que o Senhor, pela graça dele, ele me deu o livramento, me levou. Então, quando foi 4 horas da manhã, eu cheguei de volta na minha casa em Houston. Eu cheguei como se eu tivesse dormido a noite toda, sem nenhum sono, sem nenhum cansaço. Porque se não fosse o Senhor ter me acordado naquele hotel, aquela visão que ele me deu, aquela sombra que estava agarrando, aquela mulher levando para um quarto escuro, eu falei para minha filha, até me emociono, que poderia ter sido nós. Mas como Deus deu o entendimento para a gente ouvir a voz dele, nós conseguimos sair daquele ambiente. Então, conclusão, gente. Coloca o seu caminho, coloca as suas decisões. Tudo que você for fazer, consulta o Senhor. Fale com ele, pergunta para ele, Senhor, é para mim? É para mim ficar? Ele confirma, ele fala com você. Ele estava confirmando comigo desde o momento que eu saí da minha garagem, que eu deixei meu marido e falei para Sara, hoje eu me senti tão mal, parece que era uma perca ter deixando ele para trás. Mas só que ali eu não tive entendimento na hora que não era para mim ir. E eu continuei fazendo a minha vontade, né? Então, eu até escrevi aqui, porque eu não quero ganhar o crédito de nada para mim, porque tudo é para a honra dele, tudo é para a glória do Senhor Jesus. E aqui eu até escrevi que esse testemunho não é para mostrar o que aconteceu comigo, mas para lembrar você de que Deus continua falando. Ele ainda dirige, protege, alerta e consola os seus filhos. O segredo é buscar intimidade com ele todos os dias e manter um coração sensível para reconhecer a sua voz. Como diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que nós sejamos pessoas que não apenas ouvem, mas também obedecem quando Deus fala. Esse é o meu testemunho que eu queria falar do livramento do Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja feita a quem merece, né? Que é o dono do céu e da terra, o dono da minha vida e da sua vida. Você querendo ou não, ele é o seu criador, ele é o dono da sua vida e que ele esteja no controle de cada estação, de cada movimento, de cada decisão da nossa vida. Então fica com Deus, até o próximo.